voltando aqui o assunto, que foi interrompida aqui a gravação. No amarelo, a consulta médica aqui é sem prioridade, por quê? Porque se tiver paciente agendado naquela hora, 10 horas da manhã, por exemplo, o, o agendamento vai prevalecer em relação ao amarelo. O azul é consulta de enfermagem ou médica sem prioridade, tempo de atendimento no mesmo dia ou sem limite de tempo. Ou seja, o azul ele pode ser um agudo, mas um agudo que não necessariamente precisa ser atendido naquele mesmo tempo ou tem um tempo pré-determinado para aquilo. O verde também não tem limite de tempo. Aqui são a relação de de alguns quadros que levam a gente a classificar preto, vermelho, amarelo, azul e verde. Está no site Rota de Impacto. Então, vamos também falar aqui um pouco sobre as funções da equipe de enfermagem na classificação de risco. Quais seriam essas funções? Escutar o usuário privativamente, definir se a classificação é de cor preta, caso seja, fazer os seguintes passos: levar o usuário para a sala de procedimento, que é uma sala que a gente tem lá, que tem maca, que a gente geralmente bota os pacientes de observação lá, chamar o médico, ajudar na estabilização do usuário, entrar em contato com a gerência para providenciar o transporte para o serviço de urgência. É importante ressaltar que o enfermeiro deve estar diretamente ligado ao cuidado do paciente. Ele não pode se ausentar nem um minuto do paciente. Isso aqui, quem vai fazer é o técnico ou outro profissional. Definir se o problema é agudo ou de demanda de cronograma, classificando em vermelho, amarelo, azul. Definir se o usuário tem problema de saúde com duração de mais de 4 dias e que não ofereça risco. Aí sim a gente pode classificar como verde. Encaminhar para a recepção com a classificação estabelecida para a ordenação de atendimento. Fazer os atendimentos de baixa complexidade e de curta duração, fazendo como uma solicitação de teste de gravidez, por exemplo. Funções da recepção após a classificação de risco. O paciente chegou, foi verificado os sinais vitais, foi classificado o risco, saiu com a fichinha e foi lá para a recepção. O que a atendente vai fazer? Ela vai ordenar os atendimentos seguindo pela sequência vermelho, amarelo, azul e verde. Lembrando que o preto já é encaminhamento. Os usuários com classificação vermelha devem ser atendidos até 2 horas, como foi dito antes. Serão os primeiros atendimentos, mesmo se tiver usuário agendado no horário. Os usuários com classificação amarela são ordenados após os de classificação vermelha. Não terão prioridade em relação aos agendados, como eu falei antes, e serão encaixados prioritariamente nos faltosos, ou seja, naquele agendado que não veio e encaixa o amarelo. Os usuários de classificação verde ou azul encaixar se houver vaga de atendimento. Caso não, explicar o funcionamento do acolhimento, ver a possibilidade de agendamento, ver a possibilidade de transferência para outro serviço, pedir para o usuário comparecer ou mais tarde, ou em outro turno, ou em outro dia, para ver se tem vaga de faltosos, pegar o contato do usuário, telefone ou ACS para informar
quando disponível a vaga. Então, tem essas possibilidades que, que a recepcionista pode fazer, porque não é uma coisa fechada. Ah, não tem vaga, acabou. Ainda tem a possibilidade, de caso de faltoso. Essas possibilidades aqui que foram listadas. Informar ao usuário, que também é uma função da recepcionista, a estimativa de tempo para atendimento, para justamente não deixar aquele usuário ansioso. Ah, que hora que eu vou ser atendido? Por que que fulano entrou primeiro do que eu? Tal, né? Preenchimento do cabeçalho da ficha do ESUS para atendimento do médico ou do enfermeiro, que isso aqui já não vai entrar na nova rotina. Levar o usuário para a sala do enfermeiro ou do médico, junto com o prontuário, ou seja, ele vai ter que levar, acompanhar o paciente, porque como são salas distantes, às vezes o paciente não sabe qual é a sala do enfermeiro nem qual é a sala do médico. E aí o recepcionista ele tem essa função também. E ele também gerencia as agendas do enfermeiro e da médica, como ele vai agendando conforme for encaixando espaço. Às vezes acontece, por exemplo, de ter um dia, porque o dia do pré-natal do médico e do enfermeiro, ele é diferente na unidade. Aí, passou o dia do enfermeiro, passou o dia do médico, então não vai ter mais agendamento de pré-natal. Então ele utiliza aqueles, sobrou 3 vagas de pré-natal na agenda do médico da próxima semana. Então, eles utilizam aquelas vagas para a demanda que não conseguiu atendimento no dia. Então, esse gerenciamento também é feito pelo recepcionista. Aqui a gente fala um resumo do gerenciamento. Ó. Qual o tipo de atendimento por turno? Agendamento programado, atendimento por hora marcada, destinar a vaga de faltoso para atendimento de demanda ao dia e dos atendimentos prioritários. Aqui foi já falado também agendamento da demanda do dia, que é praticamente a mesma coisa, a da cor verde, amarela, que tem prioridade no dia, mas não em cima dos agendados. O agendado entra primeiro do que o amarelo, mas o amarelo tem que ser atendido no dia e o vermelho entra primeiro do que todo mundo. Aqui é alguns fluxos de cronograma, que é a demanda de cronograma de crônicos e demanda livre, demanda de cronograma de pré-natal, de prevenção, que a gente tem a quantidade de agendamentos, isso tudo tem no rota de impacto, certo? Promoção à saúde, até o gerenciamento de agenda de promoção à saúde a gente tem lá. Então, visitas. No caso da visita especificamente, serão agendadas 8 visitas por turno. Cada visita puerperal será considerada 2, que se faz a visita da mãe e da criança, né? Quando agendar, aqui a gente tem vaga nos próximos 15 dias, porque a gente também não vai sair agendando até estourar esse limite de 15 dias, porque senão a gente tem agendamento até para o próximo ano. Aí sim, se tiver, agendar para o dia mais próximo. Se não, pedir que espere, se tem vaga dos faltosos, senão, aí faz tudo aquilo que eu falei. Vê se encaixa, pede telefone, o próprio enfermeiro reavalia, vê a possibilidade de fazer o atendimento. Aqui são os horários pré-determinados, nós temos horários para tudo, certo? Horário para atendimento de vacina, de marcação de exame, para justamente delimitar esses horários, que está tudo no rota de impacto. Muito obrigado e qualquer coisa é só chegar lá e ver a rotina do posto ou profil da moto.